E aí, pessoal, e chegou a hora de detalhar os negócios do Grêmio, as recentes contratações, as renovações, os negócios que estão terminando. A gente precisa posicionar e saber como o Grêmio está trabalhando. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. E nós vamos falar de Diego Serri, o executivo do Grêmio, criticado porque fez parte da equipe que rebaixou o Grêmio e que agora começa mais uma vez a tentar o seu espaço. O Grêmio tenta se reinventar e Diego Serri da mesma maneira também. Ele deu uma longa entrevista coletiva ontem, falou sobre muitos pontos, todos nós vamos detalhar aqui, e de certa maneira olhou para frente, não olhou muito para trás. Eu até critiquei um pouco essa postura, porque grande parte do que disse Diego Serri, ele não avaliou do que aconteceu, porque ele fazia parte do departamento de futebol. Mas, até nessa ideia da gente começar a posicionar apenas para frente, olhando para frente, a gente precisa saber e colocar aqui como que o Grêmio está desenvolvendo o trabalho a partir de agora. Porque ele falou de Sorriso, ele falou de Moisés, ele falou de Janderson, ele falou de dinheiro, ele falou de Ferreira, ele falou de Benítez. E nós vamos falar agora, por quê? Porque o Grêmio tem negócios em andamento, possibilidades, negociações em andamento, situações envolvendo a renovação de Ferreira e, óbvio, como foram feitos os negócios do Grêmio. Começar com Benítez. Benítez foi recentemente contratado, o último anunciado, e Diego Serri disse o seguinte: é um contrato de empréstimo junto ao Independiente, onde existe uma obrigação ou uma opção de compra. A obrigação é, no caso de Benítez, atingir 60% dos jogos, atuando no mínimo 45 minutos na temporada de 22. Então esse é o primeiro ponto. 60% dos jogos e o Grêmio obrigatoriamente tem que comprar Benítez. 60% dos jogos. Sinceramente, eu acho um número alto. Tu jogar 45 minutos, 60% dos jogos, é relativamente alto, a gente sabe. Apesar de, esse ano vai ser um pouco diferente, nós não vamos ter um calendário tão cheio como nós tínhamos nos últimos anos. Nós não temos, por exemplo, nenhum evento sul-americano para disputar, o que diminui também, mas essa é a cláusula. Sobre a renovação de Ferreira, olha o que aconteceu e o que ele disse. Ferreira é um jogador muito importante no nosso elenco. Estamos tentando reforçar a ligação do Ferreira com o clube. Estamos tentando reforçar a relação de Ferreira com o clube. As conversas têm evoluído bem. Nós temos tido conversas de bom nível em ambas as partes. Ainda não se chegou ao nível de fazermos proposta concreta em cima da mesa por Ferreira. O que tivemos foram conversas iniciais, temos interesse que o Ferreira permaneça conosco e, aparentemente, o atleta e o seu representante também possuem esse interesse. Lembrando, e eu achei legal que ele tenha colocado o aparentemente, o Grêmio tem que estar com o pé atrás, sim, senhor. É bom que se tenha essa leitura, mas eu gostei muito da ideia. Estamos tentando reforçar a ligação de Ferreira com o Grêmio. E acho que é fundamental que se tenha esse entendimento. E nessa linha a gente começa a chegar também, e eu quero falar também do caso do Janderson, que foi contratado e anunciado, que disse, e isso foi novidade para todos, que o Grêmio utilizou uma dívida que o Corinthians tinha com o Grêmio para adquirir um percentual dos direitos econômicos do jovem Janderson. Ou seja, aquele dinheiro lá do Luan, não foi pago, está aqui, está em Janderson. O Grêmio transferiu a dívida, ou abriu mão da dívida para comprar direitos do Janderson. Essa é uma situação interessante que a gente coloca. E aí a gente entra no campo das negociações, dos negócios que o Grêmio está colocando e encaminhando. E acho interessante que a gente fale nisso para depois falar na grana, no dinheiro, né? Olha o que disse sobre Sorriso. Tivemos sim, conversando com o Sorriso. Ele é um jogador interessante e jovem. As coisas por enquanto não evoluíram,
mas ele abriu claramente a ideia de que o Grêmio não está completamente fora do negócio. Ele poderia simplesmente descartar, olhamos, não deu, acabou. Não foi o que ele disse. Inclusive utilizando a expressão por enquanto, porque claramente eu acho que o Grêmio continua naquele ponto que a gente falou. O Grêmio melhorou as relações com o Juventude a partir de Darlan e agora Paulo Miranda, e isso pode reverter sim para um negócio envolvendo Sorriso. Sobre Moisés, o jogador da Ponte Preta, também atacante, é um jogador que, ele disse, eu observei na Ponte Preta e que sempre esteve nas nossas conversas, mas ainda não há nada de concreto. Também colocando uma ideia de que o Grêmio olha esse jogador, analisa esse jogador e não se surpreendam se o Grêmio tiver os 2 jogadores no grupo. Os 2 jogadores, não um só. Porque ele falou até mesmo num nível de hierarquia meio parecido. Moisés, Sorriso, apesar da gente saber que são negócios completamente diferentes, situações completamente distintas e que a gente precisa comparar e entender desta maneira. E aí a gente chega em dinheiro, que é o último ponto que eu separei neste conteúdo. Olha o que disse Diego Serri. Hoje, o Grêmio não tem condições de comprar e de adquirir em definitivo algum atleta. Hoje, o Grêmio não tem condições de comprar e adquirir em definitivo algum atleta. Estamos usando um pouco de criatividade e uma leitura de mercado. Não temos dinheiro para fazer grandes investimentos e para comprar jogadores. Não faz muito, o Grêmio foi no mercado sul-americano e trouxe Campaz e trouxe Vija Sante, que foram jogadores contratados. Por isso é que a gente precisa alertar sempre as pessoas de que não existe nada mais nefasto para um clube do tamanho do Grêmio. Não existe nada mais forte do que o tombo que é jogar a segunda divisão. E esse ponto de alerta, não temos nenhuma condição de adquirir jogador, ele indica que o Grêmio precisa obrigatoriamente lutar para sair agora. Agora. Esse papo aqui é duro pra gente. Então que o Grêmio tenha rapidamente, e aí eu entro na tal criatividade que ele coloca, criatividade suficiente para montar uma equipe forte em cima do que a gente está tentando ver para sair dessa situação de forma muito contundente. O Grêmio precisa dessa leitura, porque realmente o buraco pode ser gigantesco se o Grêmio não voltar agora para a primeira divisão. Precisa fazer um campeonato forte, precisa ter a união de todos, precisa conseguir controlar tudo para sair muito forte dessa situação. Esse é o ponto mais forte. O Grêmio mudou de patamar e a gente tem que acompanhar isso e torcer para que as coisas andem bem. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.